Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e é um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje nós vamos tratar de um tipo de avaliação, chamado de avaliação prática procedimental. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que aproveite e já se inscreve, ative o sininho para receber as notificações, tá? E poder usufruir de todo o nosso conteúdo. Bem, no processo de ensino-aprendizagem, a avaliação é um elemento fundamental. Então, todos nós sabemos que a avaliação ela pode ser diagnóstica, somativa e formativa. Nessa perspectiva, nas aulas de educação física, quando os professores vão desenvolver, junto com seus estudantes, a proposição das habilidades, é importante que o processo avaliativo ele esteja bem claro, porque ele vai dinamizar esse percurso formativo dos estudantes. Então, nessa perspectiva, nós vamos trazer as avaliações práticas, avaliações procedimentais. Então, como é que funciona? Quando os alunos, os estudantes, estão realizando as atividades, que estão desenvolvendo as habilidades de forma prática, quando estão participando de brincadeiras e jogos, uma aula de ginástica, uma aula de esportes, lutas, danças ou até mesmo práticas corporais de aventura, o professor pode utilizar um instrumento avaliativo que é muito valioso, que são as avaliações práticas. Então, nesse sentido, o professor vai acompanhar em loco, diretamente naquele momento em que a aula está sendo realizada. No momento que os estudantes estão tematizando as práticas corporais, o professor vai realizando as avaliações práticas procedimentais. Então, nesse sentido, seja na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, o professor vai montar esse instrumento avaliativo. Então, ele vai pegar a relação dos estudantes, aquela relação que se tem na lista de chamadas, aquela relação dos estudantes em cada turma. E ele vai organizar uma tabela ou uma planilha. Você organiza uma tabela ou uma planilha, pode ser no Word, pode ser no Excel, onde você vai listar todos os nomes dos estudantes e do lado você vai criar avaliações próprias para o desenvolvimento procedimental da aula. Exemplo, você vai pegar a habilidade que está sendo utilizada naquela aula, a habilidade, por exemplo, de brincadeiras e jogos, onde os estudantes estejam experimentando brincadeiras populares. Então, você vai fazer uma avaliação individual de cada estudante por meio dessa planilha, dessa tabela, onde você vai fazendo os apontamentos. Se ele consegue fazer, se ele vai desenvolver as atividades em grupo, se ele consegue realizar a brincadeira que foi proposta. Então, de acordo com a habilidade que está sendo tematizada, você vai criar, elencar, pelo menos aí, umas 4 indicações avaliativas para usar nessa tabela para a sua avaliação prática procedimental. Então, você vai ter um controle imediato do que o estudante está desenvolvendo. E aí, essas perguntas que vão fazer parte da tabela, você vai utilizar de acordo com a habilidade. Se a habilidade pede uma experimentação, uma das perguntas lá será sobre experimentação. O aluno experimenta as brincadeiras de forma coletiva? Se for uma aula de ginástica que ele esteja fazendo aí giros, piruetas, rolamentos, você vai também acompanhar isso. O aluno realiza os giros de forma correta? Se for uma aula de esportes aí do sexto ao nono ano, que a temática da habilidade sejam aí habilidades técnicas e táticas. Então, você vai lá fazer as perguntas que vão fazer parte da avaliação. O estudante realiza os fundamentos técnicos do basquete e auxilia os seus companheiros. O estudante já consegue colocar em prática os aspectos táticos do voleibol. Então, você vai criar essas 4, 5 perguntas que vão estar diretamente ligadas com a habilidade e isso vai fazer uma composição do seu instrumento avaliativo. Você vai avaliar o estudante na prática. E essa avaliação é que a gente chama de avaliação processual. Você vai utilizar esse instrumento aí pelo menos umas 3 ou 4 vezes no bimestre. E junto dessa avaliação prática, também você vai utilizar as avaliações diagnósticas, que sempre são feitas no início dos bimestres e também no início de cada aula, as avaliações somativas, que vão sendo realizadas dentro desse processo do bimestre ou do semestre, e as avaliações processuais formativas que você vai utilizando ao longo das aulas. Então,
um instrumento de avaliação prática. Essa avaliação prática ela é fundamental. Haja vista que as experimentações práticas nas aulas de educação física, são muito comuns. Então, você tem que utilizar um instrumento que seja adequado. Então, você vai fazer um mapeamento geral dos estudantes, utilizando também esse instrumento avaliativo, que seria a avaliação prática, por meio de tabelas acompanhativas, que você vai acompanhando esse processo de aprendizagem dos estudantes relacionados às habilidades. Esse instrumento avaliativo você pode utilizar desde a educação infantil até o ensino médio, a depender do tipo de aula prática que você vai colocar. Essas aulas práticas, você vai avaliar esse contexto, se o estudante está desenvolvendo essas habilidades de imediato, quando é uma aula que você vai propor atividades para os estudantes, tá certo? Fica mais fácil de você poder fazer essa avaliação pontual. Ah, professor, mas eu não consigo avaliar 30 alunos na mesma aula. Então, você vai compactar, você vai, numa aula, avalia 10 alunos, em outra aula já avalia outros 10, e na terceira aula você avalia os 10 restantes. Então, você vai contemplar toda a turma. Se você tiver habilidade ou for turmas menores, você pode, numa mesma aula, avaliar todos os estudantes dentro dessa planilha avaliativa. Então, você vai criar esse documento utilizando a relação com o nome dos estudantes, e na lateral você vai criar essas colunas onde você vai especificamente pontuar a avaliação ligada àquela habilidade, ok? Então, você pode utilizar sim, não, mais ou menos, você pode ser mais pontual e indicar a atividade que ele está fazendo no momento. Então, quando a coordenação pedagógica, os pais ou os próprios estudantes forem discutir a questão avaliativa, você vai ter mais um instrumento que vai dar suporte nesse processo de ensino e aprendizagem nas aulas de educação física, ok? Então, essa foi a nossa estratégia para a utilização das avaliações práticas procedimentais nas aulas de educação física. Se você já utiliza esse tipo de instrumento avaliativo, me fala aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.